O vídeo de hoje você não pode perder. Vamos finalmente descobrir o que é nutrição integrativa. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou Andréa Maciel. Esse é o espaço onde eu compartilho informações sobre dietoterapia chinesa. E hoje eu tô aqui com minha grande amiga e a melhor profissional de nutrição de todos os tempos, gente, a Márcia Urbano. A Márcia é nutricionista, mestre em Ciência Aplicada dos Alimentos pela Unifesp, especialista em nutrição clínica. Ela tem 35 anos de profissão e eu a convidei, né, aqui para falar aqui no canal para que ela pudesse esclarecer pra gente o que é esse movimento da nutrição integrativa, do qual a dietoterapia chinesa também está inserido, né? Então, Márcia, seja muito bem-vinda aqui ao canal. Obrigada pela oportunidade de poder falar. Eu que agradeço o convite por estar aqui hoje, por poder trazer algumas informações, esclarecimentos, né? E então vamos lá. A nutrição integrativa, ela surgiu já há alguns anos, né? Quase 10 anos. Por que integrativa? Porque ela busca integrar a saúde e a nutrição do ser humano e a saúde e a nutrição do planeta. Então, primeiramente, a gente pode pensar que quando nós nos alimentamos, o quanto nós estamos contribuindo ou não para a nutrição do nosso planeta, né? Quais são nossas escolhas. Então, antes de tudo, a nutrição integrativa é uma proposta sustentável para o nosso planeta. Sim, todo esse lado dos alimentos mais evitar os transgênicos, procurar os orgânicos, né? Essa parte da sustentabilidade. Então tem toda essa qual a escolha que eu tenho, qual a escolha que eu faço para aquilo que eu vou comer e qual o impacto isso causa no planeta. Como né? um ser que está ali integrado nesse meio. Sim, porque a nutrição integrativa, ela entende que o ser humano faz parte do planeta, né? Por que eu estou falando esse tipo de linguagem? Porque a nutrição integrativa, ela vai se alicerçar nas medicinas milenares, né? Qual que é o diferencial? Porque as medicinas milenares, e algumas não tão milenares, então quando eu falo milenares, entende-se medicina tradicional chinesa, medicina Ayurveda, e nem tão milenares, nem tão não antigas, antroposófica, mas são medicinas que elas têm um olhar para o ser humano diferenciado, né? Que elas vão buscar aí, o ser humano na sua multidimensão, e elas enxergam sim, né, alguns pensadores, principalmente da antroposófica, como o ser humano, quando ele se alimenta, ele sendo transpassado pelo universo, né? Então ele recebe da Mãe Terra o alimento e ele né, é como se ele fosse transpassado mesmo, fazendo parte da natureza. Então, quando a gente escolhe o que vai comer, se a gente não tem esse olhar, né, para aquilo que a gente está contribuindo ou destruindo, fica mais complicado. E as medicinas milenares, elas têm o olhar da multidimensionalidade do ser humano, né? Então não é só uma questão de moda, né? É porque a gente vê o nome integrativo em diversas coisas hoje, parece que é moda, né? Mas, na verdade, não, é um resgate ao que é o passado mesmo. Sim, né? é esse olhar ao planeta, né? E assim, visa a promoção, mais promoção de saúde, né? Prevenção de doenças. E o alicerçado em quê? Na medicina integrativa, né? Que está muito bem conceituada hoje em dia. E nas medicinas milenares, porque as medicinas milenares tinham esse olhar de respeito, de autocuidado, né? Então, a medicina integrativa fala muito do que é bom para mim, né? Aquilo que eu vou escolher, o meu autocuidado, a minha saúde. Então, olhar para dentro. Perfeito, isso mesmo. Nossa, adorei. E, Márcia, você tem aí esses 35 anos de profissão, você já viu muita coisa no mercado mesmo, tanto da nutrição quanto na demanda que as pessoas têm pela alimentação e tudo mais. Eu queria saber como é que foi antes e o que você pensa desse momento de hoje a respeito da alimentação. Então, na verdade, eu me formei há muito tempo, já dei aula, né? Tem mais de quase 15 anos que eu não estou dando mais aula, mas o que é passado na graduação e o que a maioria dos cursos da área da saúde eles seguem a linha materialista mecanicista, né? Então o ser humano ele é visto como
um sujeito, né, único no físico. Então, na nutrição, quando você pensa em nutrir, você vai se debruçar principalmente nos macro e micronutrientes, e aí você vai ver o que é bom para aquela pessoa. Então, quando eu estudei nutrição, era assim que a gente fazia, né? Não mudou nada, Márcia. Estou falando de uma forma ultra atualizada. Não, vamos pensar pelo lado bom, que a coisa está se ampliando, né? Então, a gente fazia dados antropométricos, montava um cardápio que seria o ideal para aquela pessoa dentro dos cálculos, e apresentava, inclusive falava das calorias. E hoje já não se fala mais em calorias, né? Então, assim, mudou muita coisa, vieram muitas fórmulas, a gente tem hoje assim, avanços muito importantes tecnológicos, científicos na área da nutrigenética, nutrigenômica, os próprios nutracêuticos que as nutris hoje podem prescrever. Então, foi um avanço muito grande. Mas, a contrapartida, o que a gente percebe? As doenças crônico-transmissíveis, elas continuam aumentando muito, e a obesidade também. Então, assim, o lado científico e as pesquisas caminharam para um lado muito bom, mas não dão conta. Então, assim, por que não expandir esse olhar, né? Por que não enxergar a pessoa de uma outra maneira? Então, assim, o que mudou para mim? Eu, né, comecei a atender de uma maneira, fui dando aula, fui pesquisando, entrei no curso de expansão de consciência, abri meu olhar, e enfim, e aí hoje o que eu vejo, né, quem chega, qual é o cliente que chega, qual que é a demanda, né, qual que é a pessoa que está na minha frente. Então hoje o tratamento que é dado depende de cada pessoa que chega, né? O que ele está precisando. O que eu pergunto, né? Antigamente nem se falava nisso. Eu pergunto assim: você é feliz? Você tem algum estresse, né? Como é a sua relação com a comida? Então, a partir dessas perguntas mais gerais, você consegue atingir o que a pessoa precisa, né? Não é simplesmente peso e altura, fazer um questionário de frequência alimentar, o que muitas pesquisas hoje em dia, né, até muito conceituadas e muito bem feitas, as metodologias são em hábito alimentar. O que é? Questionário de frequência. E o ser atrás do questionário, né? Então, o que passa emoções, dificuldades. Não, que tem a sua história de vida, né? Porque a nutrição, ela permeia desde a sua infância, né? A sua família, a sua história de vida, as suas relações. Então, quando você... Na verdade, o que mudou, né? A pergunta, o que mudou? Mudou o olhar, né? Mudou essa... Assim, não precisa ser tão urgente em direcionar uma alimentação. Precisa entender aquela pessoa que chega, né? Acolher, eu acho que a palavra é acolhimento, né? Como que você acolhe quem chega para poder fazer uma orientação. Perfeito. Você está me falando muito do olhar, né? Eu tenho duas perguntas já vou mandar de uma vez. Foi difícil para você mudar esse olhar quando você começou a expandir a consciência e entendeu que a nutrição, ela faz parte da vida do ser humano e não é apenas cálculo e medida? E outra pergunta, quais foram os resultados, então, que você foi obtendo a partir dessa mudança do olhar? É difícil, né? Na verdade, hoje a gente não tem a disciplina de espiritualidade no nosso currículo, né? Então, eu acho que quando a gente fala em mudar o olhar, é enxergar o outro como um ser espiritual maravilhoso, como nós todos somos, né? Então, a gente tem muito, aprende muito e é preparado para olhar o físico, às vezes o social, o cultural, até o emocional, entre aspas, mas o espiritual não. Então, quando você enxerga o outro, que vem como um ser, né, espiritual, precisando de ajuda, então o que eu posso fazer por ele, né? Então, eu acho que a pegada é a espiritualidade. Quando a gente fala em espiritualidade, as pessoas muitas vezes confundem muito com religiosidade. Não tem nada a ver com religião, né? Porque religião é você seguir, ter uma linha, né? Uma religião, uma entidade, cultos, uma divindade. E a espiritualidade é você acreditar em algo superior, né? O que faz sentido à vida? Eu acho que o que dá sentido à vida é a espiritualidade, a gente acreditar que a gente está aqui só por um tempo, né? Encontrar sentido e significado, né? Sim, eu acho que a gente tem muito para ajudar uns aos outros, né?
quando a gente se coloca no mesmo nível do paciente, então, ou do cliente, que a palavra paciente a gente nem usa mais. Então, o profissional, ele não é mais unidirecional, né? Toda pessoa que chega para ensinar e para aprender. Então, no momento que a gente olha no mesmo nível, e aí o que eu posso, daquilo que eu sei, passar para essa pessoa, que também vai me ensinar algo. Sim. Então, acho que esse é o diferencial. Perfeito. E como foram os resultados? Estão sendo até hoje, né? A partir dessa mudança, desse olhar integrado. Como o paciente se sente ou qual é o feedback que ele te traz? Eu tenho, a maioria dos meus pacientes, eu tenho muitos bons resultados, né? Nem sempre porque eles perderam peso ou porque eles estão com os níveis ótimos bioquímicos, né? Mas porque eles estão mais felizes, né? Eu acho que o mais importante quando você vai ajudar é fazer a pessoa entender que não é o peso e não é a aparência que vai fazer ela feliz. Então, o que acontece muitas vezes, eu tenho certeza para todas as nutricionistas, são pessoas querendo atingir um peso ideal e que elas nem sabem qual é. Então, porque o médico disse para... não, e você? O que você acha? O que seria bom para você? Como é que você está Aí eu disse, vamos aos poucos, eu falo assim. Aí eu vou fazendo acordos, né, durante os atendimentos. E aí você vai me dizer quando tá bom. E muitas vezes a pessoa pede muito pouco, mas ela tá tão melhor porque ela incluiu outras coisas na vida dela, porque a pessoa que chega, o alimento, né, a gente percebe o quanto ele serve para você... para satisfação, prazer. Prazer muito bom, mas eu acho que tem que dar prazer, mas muitas vezes é para você descontar algo, né? Ou você não está muito feliz, ou come por recompensa, a palavra. Então, quando você consegue ver e conversar com aquela pessoa, entender o que está acontecendo na vida dela, e aí onde o alimento entra nisso tudo, a relação com a comida melhora, né? Então, assim, quanto você já ajuda? Então, a gente quebra aquele círculo vicioso da briga com a comida, né? Porque hoje as pessoas estão muito assim, o que é bom para mim? Então vai buscar na internet, vai buscar o que o outro está fazendo, vai buscar dietas e alimentos milagrosos que não existem. E assim, e se eu olhar para dentro de mim, né? Então o que eu acho que resolve muito, Andréia, é as técnicas de mindfulness, né? Da nutrição comportamental, que também, nossa, é um avanço muito grande. Então está se mudando sim, né? A nutrição está se expandindo. Então eu acho que tudo que está vindo, e se a gente souber no nosso dia a dia atender o nosso cliente de um olhar mais de acolhimento, né? Mais de compreensão, de compaixão, eu acho que com a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares é uma janela, é uma porta, diria, para nós podermos atuar de uma maneira diferenciada, né? Então, independente de qual é outra terapia que você faça, porque como a gente fala em ser multidimensional, então a nutrição, né, permeia tudo, mas você pode usar outras terapias, né? A gente tem até um artigo da ADA, não me lembro agora o ano, que já falava em medicina integrativa há pelo menos 5, 6 anos atrás. Então, assim, será que aquela pessoa precisa de uma yoga? Será que ela precisa de um reiki? Será que precisa de uma terapia floral? Será que ela precisa enfim, de todas as práticas integrativas e complementares que já estão dentro da política, né? Então, nós temos aí, sim, segurança para atuar de uma maneira diferenciada. É só a gente se especializar e saber do que está falando, né? Sim, tem incentivo da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde aqui no Brasil, né? Bastante coisa, muito legal. Eu acho que a gente ajuda bastante. Ai, sem dúvida. A nutrição pode contribuir muito para a vida das pessoas, né? Eu sempre falo, acredito muito nisso. Gente, a Márcia escreveu o prefácio do meu primeiro livro, Dietoterapia Chinesa, que foi lançado pela editora Roca. Márcia, então vou deixar aqui para o pessoal o seu e-mail, para quem quiser te mandar mensagem, entrar em contato com você. E, gente, obrigada, né, pela oportunidade de vocês estarem assistindo e da Márcia estar aqui comigo. Um beijo enorme para vocês.